Olá, amados, a paz de Arruxua. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sou uma pessoa muito tapada no sentido de internet, dessas coisas. Então, esse tripézinho, que eu não sei o nome dele, né? E eu deixei os vídeos, né? Mesmo com problema no celular, né? De estar torta a imagem do celular no computador, no CP, do notebook, eu preferi deixar, porque eu sou uma pessoa muito natural, eu não gosto de ficar fazendo as coisas, eu não gostei desse vídeo, vou deletar, não. Não, eu não faço isso, entendeu? Se eu erro, eu reconheço, né? Então, eu sou aquela pessoa assim, que eu deixo natural. Então, esse negócio, só assim quando os cachorros começam a latir. Se eu começo um vídeo agora e os cachorros começam a latir, aí eu vou e deleto e faço outro. Mas quando eu tô gravando, se o cachorro começa a latir, quando tá com 20 minutos de vídeo, aí eu deixo. Entendeu? Porque não tem como, né? Bom, o que acontece? Eu não entendo esse negócio, aí eu falei com meu marido, porque o celular, olha só como é que ele tá abaixando e não tá dando pra aparecer a imagem toda do notebook e tal. Aí ele, mas você tem que apertar o quê? Aí que ele me explicou, porque eu não sabia, gente. Eu sou muito tapada pra esses negócios. Mas eu não precisei nem de comprar outro tripézinho desse, entendeu? Então eu acho que o outro deu o mesmo problema. E que eu ainda guardei, tô guardada. E comprei um outro no camelô, né? Que eu compro no camelô. Mas aí ele foi e me explicou, não, é só você apertar aqui, ó, um parafusinho que tem, que ele pegou, me mostrou, eu fui, apertei e agora deu certo, tá? Então é porque eu não sabia mesmo, não sei mexer nessas coisas, mas é isso aí, vamos continuar. É só pra eu explicar isso, porque ficou esquisita a imagem, né? No último vídeo que eu fiz ficou esquisito, mas eu deixei esse mesmo, né? Porque o importante é a mensagem que é passada, tá certo? Então vamos continuar aqui a pregação do Cláudio Duarte, né? Momentos difíceis. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra... antes disso, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa outra camisa. Olha aqui. Ó. Não em monte, nem em templos, adorareis ao Pai em espírito e em verdade, não vá a templo, seja o templo, né, amados? Então, é porque não tá dando agora pra ver, né, é uma pena, né, as blusas, mas é isso aí. Então, vamos lá. Agora ficou show, ó, tá vendo? Era um negócio, eu ia comprar outro, mas aí meu marido foi e me explicou. Ai, que coisa, né, amado? Fazer o quê, né? Mas eu não tenho vergonha, sabe, amado, de falar que eu não sei. É isso aí, a gente não nasce sabendo, a gente aprende, né? A gente aprende. Se a gente nascesse sabendo, a gente não estava no engano da religião, né? As pessoas não estavam enganadas na religião. Então a gente veja bem, né? Que tudo a gente aprende. Mas é isso aí, vamos continuar aqui então, amado. Deixa eu ver aqui, já tá alto. Vamos colocar aqui, tá bom? Pra gente continuar. Pare de esperar coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Põe para mim um texto, se for possível, aí se você quiser anotar. Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Tiago 3. Então, né, Tiago 3, 4 e 5, né? Vocês vejam que ele só deu o versículo isolado, né, de Atos 27, né? E agora só deu aquele e simulando, deixa eu colocar aqui Tiago 4, para não esquecer, né, amados? Então vamos lá. Primeiro ele deu o verso isolado de Atos 27, 44. E aí ele disse que os homens eles se agarraram, né, nas tábuas e em pedaços do navio para se salvar. Só que ele não disse quem, né? Por quê? Porque ele tem que passar a imagem de que todos os que estão ali têm que se agarrar em coisas pequenas, né? Para poder ver o extraordinário, tá certo? Então ele tem que passar essa imagem. Mas a gente leu no texto que quem foi salvo, né? As pessoas que foram salvos, que pegaram nas tábuas em pedaços do navio, foram aqueles que não sabiam nadar. Então foi um certo tipo de pessoas, com as pessoas que não sabiam nadar. Mas ele deu a impressão ali de que todos
que estavam no navio, os 276 pessoas, né, que a gente leu, que eram 276 pessoas, todos pegaram, o que dá a entender, que como ele está falando, que todos pegaram em tábuas e navios para se salvar, em tábuas de pedaços do navio. E sendo que, na verdade, foram aqueles que não sabiam nadar. Então, vocês vejam bem. E ainda mais ocultou que o apóstolo Shaul estava como prisioneiro. E por que ele ocultou isso? Justamente para as pessoas não se ligarem que foram o sistema maçônico, que eram os sumos sacerdotes, o sistema religioso, que eram os líderes religiosos, mestres da lei, e o sistema político, que mandaram prender o apóstolo Shaul. E que ele foi preso e morto, né? Como a gente já leu, que ele disse que já estava pronto para o sacrifício. Porque essa classe de pessoas que mataram o apóstolo, como mataram Yahusha, como mataram Estevão, como mataram Pedro, como mataram todos os apóstolos, como mataram os profetas e como matarão aqueles que estão em Yahusha. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? Então aí agora ele deu aqui o verso, né, 3 e 4 de Tiago 4, não é isso? Então ele leu o verso 3 e 4 que ele vai ler. Né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha. 3, 4 e 5 diz assim: vede também as naus que sendo tão não, peraí, acho que é Tiago 3, vamos ver. Coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Põe para mim um texto, se for possível, aí se você quiser anotar, Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Eu falei Tiago 4, Tiago 3. Aproveitei e dei meu dislike, que eu tinha esquecido, tá, amados? Então uma mensagem dessa a gente tem que dar dislike, né? Porque para enganar as pessoas, né? Então vamos lá, Tiago 3. Vamos lá. 4 e 5, né? Então vamos ler tudo que ele está falando, porque ele está falando do navio para dar a entender da tempestade, né? De tudo isso. Mas a gente tem que ler o que o apóstolo aqui está falando, né? Primeiro, vamos ler, eu acho que é Tiago. Vamos ler o que? O Tiago 1, para depois a gente voltar. Tiago, servo de Arro e do Senhor Yahusha, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, tá? Então ele tá escrevendo para nós, hebreus, tá certo? Porque nós somos hebreus das 12 tribos dispersas, tá certo? Então vocês vejam bem, começou os cachorros, mas eu vou deixar, tá, amados? Porque já tem uma certa hora, eu só faço o vídeo quando eu começo a fazer. O vídeo tem 1 minuto e meio do vídeo, os cachorros começam a latir, aí eu paro. Mas como já tá 7 minutos e pouco, eu vou deixar. 8 minutos eu vou deixar, né? Mas é um absurdo isso, porque eu fico com pena desses bichos. Então, o que acontece? Ele leu, né? Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Então, vocês vejam que ele vai ler só essa parte. Mas a gente tem que ler o contexto todo para a gente ver o que o apóstolo está falando. Porque, com certeza, ele está falando no espírito, ele não está falando no físico. Ele está dando um exemplo físico para a pessoa entender no espírito. E era assim que Yahusha fez, que Yahusha fazia. Ele pegava exemplos físicos para poder as pessoas entenderem no espírito. Tá certo? Então, aquele que está no espírito entende no espírito. Porque a escritura, como a gente já leu, ela não é de interpretação pessoal, mas ela é de interpretação no espírito. Por quê? Porque foram homens movidos pelo espírito de Arro que escreveram os pergaminhos, que não foi a Bíblia. Eles não escreveram a Bíblia, eles escreveram os pergaminhos que esses falsos judeus da ONU, que são os copistas, que são maçons, eles traduziram, ocultando o nome do Pai, do Filho e ocultando o nome de Terron, para as pessoas pensarem que Deus é Yahweh,
né? E que o Terron é Yahweh, então, ocultando o nome de Deus, o nome de Yahweh, o nome de Terron, as pessoas vão ler Deus e Senhor, vão entender que é Yahweh. Porque as pessoas, amadas, eles estão enganados na religião, porque na verdade eles pensam que estão buscando o verdadeiro Deus. Porque se as pessoas soubessem que era o Deus falso, que é Terron, eles não estariam presos no engano da religião. Não é? Vocês vejam os satânicos. Eles falam, olha, a gente adora Satanás, e as pessoas vão na igreja satânica, na magia negra, sabendo que estão adorando a Satanás. E eles têm Satanás como Deus, mas eles sabem que Satanás é o Deus mau. Mas eles vão para esses lugares sabendo. Então eles não estão enganados, eles vão sabendo. Eles falam, não, eu sou satânico, eu faço parte da magia negra, entendeu? Então eles sabem. Mas o problema dos evangélicos, dos espíritas, dos católicos, esses estão enganados, indo na religião, pensando que estão adorando a Yahweh. Por quê? Porque a Bíblia, esses copistas, eles colocaram os títulos de Senhor e Deus para as pessoas pensarem que Terron é Yahweh. Tá certo? Então, o que acontece? Quando Yahweh, ele deu instruções e que os profetas escreveram, né, o que está na Escritura, os apóstolos, eles escreveram movidos pelo Espírito, ou seja, foi o próprio Espírito que escreveu. Então, quando a gente lê a Escritura, no entendimento do Espírito, a gente vai entender uma vez só, que é no Espírito, porque a Escritura ela é entendida no Espírito, ela não é entendida no físico, ela é entendida no Espírito para a gente andar no Espírito, ela é um alimento espiritual, e já a Bíblia não, a Bíblia ela é interpretada no físico, tanto que vocês vejam que os pastores, né, eles pegam um texto desse e falam, a gente vai ver o que o Cláudio Duarte vai falar desse versículo isolado que ele deu, de 4 e 5. A gente vai ver o que ele vai falar, mas ele com certeza vai falar no físico, vai interpretar no físico. Mas a Escritura não, a Escritura ela é no Espírito. E ela é uma vez só, por quê? Porque quando a gente entende no Espírito, a gente entende uma vez só e a gente anda no Espírito conforme a gente entendeu. Então é diferente, a gente tem que entender a diferença da Bíblia e da Escritura. Né? Que a Bíblia são livros que eles pegaram dos pergaminhos, tá certo? E eles colocaram assim capítulos, versículos, epígrafes, né? Epígrafes, amados. Eu explico o que é epígrafes porque eu não sabia o que era epígrafe. Epígrafes são aqueles títulos que eles colocam no início do capítulo e no meio do capítulo para tirar a atenção do texto. Então, isso foram, tanto as epígrafes como capítulos, como os versículos foram acrescentados na Bíblia. Para quê? Para a pessoa ler a Bíblia da maneira religiosa, para a pessoa não entender no espírito. Mas quando a gente se descontamina da religião, que Yahushua nos lava, porque ele lava o nosso entendimento da sujeira da religião, e ele nos leva ao Pai, e a gente lê a Escritura, ou seja, a gente não lê capítulos, versículos e epígrafes. A gente lê a Escritura. Então, o próprio Espírito nos orienta no Espírito, o que a Escritura está dizendo no Espírito. Tá certo? Então, vamos aqui ler. Tá? Desculpem aí o latido dos cachorros, tá, amados? Então, vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Vocês vejam que esse mestre que ele está falando aqui não são mestres do sistema religioso, pastores, líderes religiosos, tá certo? Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando no sentido de ficar ensinando direto ali. Por quê? Porque o que Yahushua nos chamou para fazer é anunciar, né? Ide a todo mundo e anunciai a promessa a toda criatura. E todo o que crer será lavado. Será lavado em quem? Yahushua lavará, tá certo? Lavará no entendimento. E os que não creem já estão condenados. Estão condenados por quê? Não é porque Yahweh e Yahushua condenaram. É porque a pessoa escolheu a condenação. Tá certo? Então, como a pessoa escolheu a condenação por não crer, Yahushua não pode justificar. Yahweh não pode justificar. Por quê? Porque a própria pessoa escolheu a condenação. Por isso, amados, que a nossa vida é uma vida de escolha. Somos nós que escolhemos. Tá certo?
Nós escolhemos o nosso destino. Para onde a gente quer ir? A gente quer ir para Sião, para a vida eterna? Ou a gente quer ir para a perdição? Para o lago de fogo? A escolha é nossa. Tá certo? Então, esses mestres aqui que ele está falando é no sentido de você ensinar o caminho. Mas a partir do momento que a pessoa entende que o caminho é Yahushua e a pessoa vai para Yahushua e Yahushua leva ao Pai, acabou. Não há mais necessidade que ninguém nos ensine. Por quê? Porque o Espírito que dele recebemos, que do Pai recebemos, esse Espírito nos ensinará todas as coisas. E isto é verdadeiro e não mentira. Tá certo? Então, por isso que ele está falando isso. E esses mestres que gostam de ser chamados de pastores, de reverendos, de bispos, eles serão julgados com rigor e serão condenados. Por quê? Porque eles estão na religião enganando as pessoas estão andando no engano da religião por causa desses líderes que estão levando as pessoas para a perdição. Por quê? Porque eles não são pastores. Em João 10 diz isso, que é bem claro, que o único pastor é Yahushua e que esses que estão aí são mercenários e não são pastores e as ovelhas não lhes pertencem. Então, quando o apóstolo aqui está falando, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, é nesse sentido, a pessoa entendeu a mensagem da promessa, entendeu que o caminho é Yahushua, e a pessoa foi para Yahushua, acabou. Então, essas pessoas vão agora orientar outros de que o caminho é Yahushua, tá certo? Então, tem um tempo, tá? A pessoa entendeu, acabou. Aí a pessoa com o Pai, porque o Pai enche do Espírito, acabou. E é o Pai que vai ensinar. É o Pai que vai guiar toda a verdade no Espírito, tá certo? Então vamos lá. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então por que ele está falando isso? Porque a língua, né, ela pode falar coisas também enganosas. Então por isso que ele está falando também, para a gente não ficar... não ensinar muito, não ficar muito tempo ensinando a mesma coisa para todos. A pessoa entendeu, acabou. Porque a nossa língua realmente, ela domina. Então é por isso que o Espírito, quando habita em nós, até no falar, ele nos ensina. Ele que pratica o falar em nós. Entende? Por quê? Porque o falar é no Espírito também. A gente andando no Espírito, a gente vai falar no Espírito. Tá certo? Então vocês vejam como é que é as coisas, porque é o Espírito que nos domina, é o domínio próprio. O domínio próprio, não somos nós que temos o domínio próprio, o nosso domínio carnal, mas é o domínio próprio do Espírito que habita em nós. Tá certo? Então, vamos lá. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Então vocês vejam, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então vocês vejam que ele está aqui comparando a nossa língua, tá? Ele está falando da nossa língua, que às vezes a pessoa fala o que não deve. Por quê? Porque a pessoa também tem que estar no Espírito para falar do Espírito. Entende? Então, até nisso, nós temos que tomar cuidado e a gente tem que andar no Espírito. Por quê? Porque quando a gente anda no Espírito, a gente vai falar no Espírito. Não tem como a gente andar no Espírito e falar na carne. Entende, amados? Então é isso que ele está falando. Veja, aí ele vai dar um exemplo agora dos navios. Vocês vejam que aqui ele está falando da língua. Agora ele vai dar um exemplo. Vamos lá. Tome também como exemplo os navios. Vocês vejam que ele mesmo está falando exemplo. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Vocês vejam que ele está dando o exemplo do leme, né? Que o navio é dirigido por um leme muito pequeno. Ele está dando exemplo da nossa língua, que a nossa língua ela é pequena, um órgão pequeno. Mas se a gente não estiver no Espírito, andando no Espírito e falando no Espírito, essa língua pode trazer grandes problemas para nós. Por quê? Porque a gente é cobrado até pelo que a gente fala. Então a gente é responsável pelo que a gente fala.
né? Nós seremos julgados por cada palavra. Então a Escritura até diz que cada palavra torpe que sai da nossa boca, nós vamos responder. Então vocês vejam que isso é muito grave. E é isso que o apóstolo está falando. Então vamos lá. Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vocês vejam, né, que ele está explicando aqui que é por quê? Porque a nossa língua faz parte do nosso corpo terreno, mas é através da língua que a gente fala. Né? Então, se a gente não está no espírito, a gente vai falar da carne. E a carne, né, a gente vê que as obras da carne, quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, lascívia, ódio, né? Tudo isso, inveja, tudo isso são obras da carne. Então, se a gente não anda no espírito, a nossa carne que vai falar, e a nossa carne provavelmente vai falar do quê? Da obra da carne. Vai falar de ódio, vai falar de impureza sexual, vai falar de lascívia, de inveja, né? Então vocês vejam que vai falar disso, mas quando a gente anda no espírito, provavelmente a gente vai falar do fruto do espírito. Por quê? Porque o fruto do espírito, ele é amor. Então quando a gente anda no espírito, nós vamos falar de amor. Por quê? Porque o espírito é amor e nós andamos no amor. Então vocês vejam que a carne é mortificada. Então, como a gente anda no Espírito, a gente vai falar de paz. Por quê? Porque o Espírito é paz, então a gente vive a paz. A gente vai falar de alegria. Por quê? Porque o Espírito é alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vocês vejam que quando a gente está andando no Espírito, a gente vai falar também no Espírito. Não é na carne, mas é no Espírito. Certo? Vamos lá, verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. Vocês vejam bem que ele está comparando todos os animais que são domados pelos homens, pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Vocês vejam bem. E é verdade, amada, às vezes a gente fala uma coisa que a gente fica, caramba, por que eu falei isso? Eu não deveria ter falado. Por quê? Porque a gente não consegue domar a língua. Porque quando a pessoa ela está na visão carnal, não anda no espírito, é a carne que domina. Então, como a carne domina, a gente não consegue dominar a carne. Então, a carne é que domina. E a nossa natureza carnal, como é dominada, ela também domina a língua. Então a gente fala demais. Como eu falava muito palavrão. Eu queria falar palavrão? Não. Eu ficava envergonhada. Mas eu não conseguia me controlar e eu falava, eu xingava. Mas quando eu fui para Yahush e o pai me encheu do espírito, porque Yahush me levou o pai, é o espírito que domina. Então hoje eu não consigo mais ouvir um palavrão, quanto mais falar. E me incomoda, por quê? Porque o espírito do pai que habita em mim, ele não fala essas coisas. Então, vocês vejam que é diferente. Então, vocês estão vendo que ele está comparando, né? Toda espécie, vamos lá de novo, verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E é verdade. Porque quando a pessoa está na carne, não está na visão do espírito, é a carne que domina. Então, a carne vai dominar também a língua. Mas quando a gente anda no espírito, é o espírito que nos domina. Ele vive em nós, ele está vivificado e a carne mortificada. Então, a nossa língua vai falar no espírito. Então, vocês vejam bem, né, como isso é forte. 9, né? Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Yahweh. E vocês vejam que nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados se julgarmos o nosso irmão. Está bem claro isso na Escritura. E por que nós julgamos? Por causa da língua. Vocês vejam bem que isso é muito sério, né? Mas ele só falou o verso 4 e 5. Vamos ver o que ele vai falar no verso 4 e 5. Por que ele não leu todo o contexto? Vocês vejam bem. 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Isso aí, não pode ser assim. Por quê? Porque nós somos do Espírito, então nós temos que falar no Espírito, e não no físico, e não no carnal, e não na obra da carne. Mas é no Espírito, vocês vejam bem. É isso que o apóstolo está falando.
Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Vocês vejam que ele está dando outro exemplo. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vocês vejam que ele está dando um exemplo físico para a pessoa entender no espírito. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Veja, quem é sábio e tem entendimento entre vocês é o que ele está falando? É quem está no espírito, no entendimento do espírito, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Essas obras que ele está falando aqui, amado, não são obras da religião, de você ir no templo físico, de você dar dízimos de oferta, tomar ceia, jejuar, não é isso. Mas são as obras do amor ao próximo. Que é isso que nós seremos cobrados. E essa obra nós também temos que fazer na nossa língua, de falar no espírito. Tá certo? Porque nós conseguimos praticar essas obras, não é porque nós praticamos, mas é porque o próprio Espírito que habita em nós é que pratica essa obra. Tá certo? Então vamos lá. Verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, vocês vejam que está aqui sabedoria, entre aspas, não vem do céu. Ou seja, quando ele diz não vem do céu, não vem do espírito. Tá certo? Mas é terrena. Tá certo? Não é espiritual e é demoníaca. Vocês vejam que ele está falando o quê? Da carne, né? Esse tipo de sabedoria é da carne. Não é do céu, do espírito, mas é terrena. Não é espiritual e é demoníaca. Então vocês vejam bem, inveja amarga e ambição egoísta. Ela é demoníaca. Por quê? Porque ela faz parte da obra da carne. Tá certo? Então vocês vejam bem. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Vocês vejam bem, amados. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Porque Terron, ele às vezes destrói, né, a pessoa por essas coisas. Por quê? Porque isso aqui é demoníaco. Vocês vejam bem. São coisas terrenas, que são as obras da carne, e além do mais, são demônios que agem para poder tirar pessoas do caminho de Yahushua, para tirar pessoas do espírito. Vocês vejam bem, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem do alto é o quê? É a sabedoria que vem no espírito, no entendimento. Tá? É antes de tudo pura. Vocês vejam bem. Depois pacífica. Vocês vejam que ele está falando o fruto do espírito. Vocês vejam bem, olha aqui. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, ou seja, paz. Fruto do espírito é o que? Paz. É paz. Amável. Fruto do espírito é amor. Vocês vejam que aqui, ó, amável, compreensível. O fruto do espírito, ele é domínio próprio. Vocês vejam bem, compreensível, cheio de misericórdia. O fruto do espírito é longânimo e benigno. Olha isso. E de bons frutos. Olha que ele está falando isso, que faz parte do fruto do espírito. Imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Por quê? Porque quem anda no espírito anda na paz. Então, se andam na paz, são pacificadores. Olha isso, amados, que maravilha. Então, vamos ver aqui o que o Cláudio Duarte vai falar desse versículo. E para a gente encerrar essa parte e continuar no outro vídeo. Vamos lá. Tiago 3, 4 e 5 diz assim: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, barcos grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por um pequeno leme. Coisas pequenas governando coisas grandes. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Então vocês vejam
que agora ele já pulou para o Zacarias 4:10, tá certo? Ele leu, mas ele não vai explicar que o apóstolo está falando no Espírito e que ele está falando da língua, porque quando a gente anda no Espírito, até o próprio Espírito que habita em nós, né? Porque nós andamos no Espírito, ele domina a nossa língua. Por quê? Porque a gente fala no Espírito. Mas ele não vai falar isso. Por quê? Porque primeiro não interessa. Segundo, porque ele desconhece o andar no Espírito. Então ele vai falar terreno. Então aqui agora ele falou Zacarias 4, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu acho que é Zacarias 4. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui, amados. Vamos botar aqui. Aí eu vou adiantar aqui Zacarias 4, tá? E vou encerrar esse vídeo. 4. Pra gente ler. Parece que foi o 10 que ele falou, né? Então, vocês vejam bem, vamos ver. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Então ele disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Tá? Então vocês vejam, né, que ele passou agora para o Zacarias, tá? 4:10, para poder falar das pequenas coisas. Mas ele vai falar das pequenas coisas físicas. Ele vai falar no Espírito. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima.